E aí, galerinha de 102, tudo bem com vocês? Betão de novo. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre ética ao longo da história, moral ao longo da história, que é a recapitulação dos conceitos históricos, né? Você lembra que na aula passada nós trabalhamos com a filosofia greco-romana. Hoje nós vamos trabalhar com filosofia medieval e idade moderna. Então, senta aí na sua cadeira, fica bem confortável, que a jornada é longa e às vezes pode ser um pouquinho confusa. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que quando a gente fala de ética na Idade Média, a gente tem uma noção completamente diferente, porque a gente está trabalhando num período, não apenas um período histórico diferente, mas uma maneira diferente, um paradigma diferente de ver o mundo. Você vai lembrar, tenho certeza disso, que durante a Idade Média, que compreende ali até o fim da... começa ali no fim do Império Romano e vai terminar ali no Renascimento, eu tinha uma visão de mundo. Aliás, eu tinha um mundo muito diferente, né? Então, essas diferenças de mundo, essas diferenças de maneira de ver o mundo, essas diferenças de paradigma, elas vão aparecer com muita força dentro da filosofia, dentro do pensamento vigente na época, perfeito? Então, a primeira grande diferença que você tem que estar atentando é que durante o período medieval, né, nós temos um forte teor teocentrista. Você sabe, teocentrismo é aquela expressão que fala Deus é o centro do universo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando a gente está numa investigação filosófica é tirar o homem, que era o centro da investigação filosófica lá na Grécia Antiga, e vou colocar Deus no centro da investigação filosófica. Só que Deus, ele não pode ser investigado por nós seres humanos. Olha que interessante isso. Então eu tiro o homem, coloco Deus, e aí, como eu não posso investigar a Deus, eu vou usar a ideia de Deus como a base da minha filosofia. E isso vai bater com muita força, isso vai alterar com muita profundidade os conceitos de ética e moral. Mas vamos lá. Então a primeira coisa é o teocentrismo, e isso vai fazer para mim ganhar um abandono da visão mundana. Se você faz parte de alguma igreja, de alguma congregação, de algum culto, de algum templo, você já ouviu falar dessa expressão coisas do mundo, coisas mundanas, né? Coisas que não são de Deus. Essa ideia de coisa mundana, ela vem lá da Idade Média. Então, o que o teocentrismo vai pregar? Ele vai pregar o abandono dessa visão mundana. É, é, Lembra quando a gente falou do Aristóteles, que ele dizia que a eudaimonia era o fim, a eudaimonia era a busca pela felicidade e que o fim último do ser humano era ser feliz? Você lembra quando a gente falou disso na aula passada? Então, de acordo com o teocentrismo, de acordo com essa coisa de Deus no centro do universo, o fim último da humanidade não está mais nesse mundo. Olha que coisa! Que mudança de paradigma interessante, já que eu não é mais a minha felicidade, ou talvez até seja a minha felicidade, mas é uma felicidade agora que não está mais neste mundo, ela está na próxima vida, depois que você morre, depois que você é julgado, depois que você passa pelo juízo final, é lá, ao lado de Deus em que você vai estar. Então, dentro do teocentrismo, a perfeição moral, e olha que interessante, hein? A perfeição moral, ela vem de Deus. Se a perfeição moral vem de Deus, as leis, as normas, os regulamentos são perfeitos. E cabe a nós, seres humanos, simplesmente seguir, ou tentar seguir da melhor maneira possível, já que nós somos imperfeitos, essa ideia de perfeição moral de Deus. Então, aqui eu tenho uma moral subjetiva, mais ou menos como eu tinha com os estoicos e com os epicuristas lá na Grécia Antiga, né? Eu tenho uma moral subjetiva onde Deus é perfeito, eu sou imperfeito. E essa moral vai nascer da minha relação íntima entre eu e Deus. Tá dando para entender? Eu acho que tá. Então, só recapitulando rapidinho. A primeira grande diferença entre a ética na Idade Média e na Idade Antiga é a ideia do teocentrismo, que é o abandono da visão humana, dizendo que o nosso fim último, a nossa razão de existir, por assim dizer, não está nesse mundo, está no próximo,
E para alcançar esse próximo mundo, eu tenho que estar próximo de Deus. Bom, tem dois filósofos que você tem que dar muita atenção nesse momento, né? E o primeiro deles é o Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele cristianizou as teorias de Aristóteles. Lembra quando eu falei daquela diferença do fim último do teocentrismo para o fim último do Aristóteles? Então, foi o Tomás de Aquino que vai colocar que Deus é a fonte de toda felicidade, né? Então, aqui o Tomás de Aquino ele prepara o terreno para o próximo item, que é justamente o Santo Agostinho. Santo Agostinho ele vai se deparar com um problema muito grave. Se você é cristão, você sabe que existe todo um dogma envolvido na figura de Deus. Primeiro, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. O que é que significa isso? Vamos só dar uma relembrada. Onipotente significa que Deus pode fazer qualquer coisa que ele quiser ele faz. Onipresente, ele está em todos os lugares. Todo lugar que você for tem Deus. Onisciente significa que Deus sabe tudo. Minha avó costumava dizer que Deus dá conta até dos fios de cabelo que caem na nossa cabeça quando a gente não está olhando. E eu ficava pensando, pô, Deus tem muita coisa para fazer, hein, bicho? Mas eu ainda não entendi, Betão. Se Deus é tudo isso, qual é o problema de Deus ser tudo isso? Bom, pensa o seguinte, se Deus sabe tudo o que acontece, ele sabe tudo que você vai fazer durante a tua vida, né? Se ele sabe tudo que você vai fazer durante a tua vida, ele sabe quais vão ser as tuas boas ações e tuas más ações. Ele sabe quando você vai pecar e quando você não vai pecar. Quando você vai se afastar dele e quando você vai se aproximar dele. E aí a pergunta que se fazia naquela época é que se Deus realmente sabe tudo, e isso a gente não questiona, Deus sabe tudo, então eu não sou livre, porque Deus sabe tudo que eu vou fazer. Aí o Santo Agostinho ele vai dizer o seguinte, não é nada disso. Deus sabe tudo? Sabe tudo, porque faz parte da natureza de Deus. Mas ele nos dá a liberdade de agir conforme nós queremos agir. O fato de Deus saber como é que nós vamos agir não interfere na minha escolha pessoal, na minha relação íntima entre eu e Deus. Então, Santo Agostinho vai dizer que o homem é livre para escolher. Ele pode escolher se aproximar de Deus, ou seja, seguir as leis de Deus, seguir o dogma da religião cristã, ser bom, ser cordato, seguir as 7 virtudes cardeais, ele pode fazer tudo isso. Ou ele pode se afastar de Deus. E aí, quando ele peca, ele se afasta de Deus. O pecado, para Santo Agostinho, nada mais é do que o afastamento de Deus. E olha que interessante mais ainda. Sem querer ou querendo, né, meio Chaves da vida, o Santo Agostinho criou uma maneira de evitar, de acabar com essa história de alma penada. Por quê? Você concorda comigo? Vamos fazer um exercício rapidinho aqui de pensamento. Isso aqui ó, é legal. Você concorda comigo que, partindo de um viés cristão, claro, você concorda comigo que Deus criou tudo que existe? Certo? Então, se Deus criou tudo que existe, ele criou inclusive o tempo. Aí eu pergunto para você que está me assistindo em casa, Deus está dentro ou fora do tempo? Deus é onipresente, então ele está dentro e fora do tempo. Então é o tempo que está dentro de Deus. Por que o tempo está dentro de Deus, Betão? Porque o tempo ele parece ser infinito para nós, seres humanos, mas ele é finito para Deus. Não estou entendendo, Betão. Muito simples, coleguinha. Deus criou o tempo. Se Deus criou o tempo tem começo. E Deus vai criar o fim dos tempos, que é o juízo final. Então, o tempo ele tem começo e tem fim. Dentro desse espaço de tempo, do Gênesis até o Apocalipse, é onde nós, seres humanos, estamos vivendo. E fora desse espaço, nós temos quem? Quem criou o tempo, quem criou tudo. Ou seja, Deus. Então, olha que interessante. Quando você morre, isso é muito legal. Quando você morre, o seu espírito, que é imortal, seu espírito, que é a parte mais perfeita do seu corpo, que é o presente de Deus para você, porque o seu corpo é presente dos seus pais, né? E é fruto do pecado, fruto da fornicação, né? Então, o seu corpo é presente dos seus pais, ele é imperfeito, por causa do pecado original de Adão e Eva lá atrás, lá no Jardim do Éden. Mas tua alma é perfeita, tua alma é o mais próximo de Deus. Então, quando você morre,
tua alma é perfeita, tua alma mais perfeita, né? Não é mais perfeita, vai. Ela é imperfeita comparada com Deus, né? Perdão. Então, tua alma, ela sai do tempo. E quando ela sai do tempo, ela encontra com quem? Quem está do lado de fora do tempo? Deus. E nessa hora acontece o juízo final. Para quem? Para você. Então, olha que interessante. É automático, você não tem que esperar até os fins dos tempos, para todo mundo. Né? Então, você morreu, o seu tempo acabou, meus parabéns. Você morre, você vai direto para o juízo final. É uma teoria bem interessante. E aí o Santo Agostinho vai dizer o seguinte, que o pecado nos afasta de Deus. E o que é o inferno, então? Santo Agostinho não compactua com essa ideia de um satanás lá, um diabão vermelho com um tridente cutucando você pela eternidade. Ele vai dizer o seguinte, o inferno é a ausência total de Deus. O pecado é o afastamento de Deus. É quando eu me afasto do meu Senhor Criador. É quando eu afasto da suma bondade. É quando eu me afasto da suma justiça. E me afasto. Isso é o pecado. E o que é o inferno? Vamos repetir. O inferno é uma eternidade afastado da presença de Deus. E Tomás de Aquino, ou perdão, Santo Agostinho, ele ainda vai definir o que é a eternidade. Imagine uma bola de chumbo do tamanho do planeta Terra, e uma vez a cada 100 anos uma pombinha passa voando por esta bola de chumbo e as suas asas roçam levemente na estrutura da bola de chumbo. Quando a bola desgastar toda, acabou. Ali é o fim da eternidade. Então, ali o para sempre. Né? É uma visão bem assustadora, se você me perguntar. Então, esse livre-arbítrio vai dizer que você, olha que interessante, você é o responsável. Ainda assim, você não é capaz de se salvar. Tem mais esse detalhe. Você pode fazer boas ações a vida toda, mas quem decide que você salva ou não é Deus. É um negócio bem interessante mesmo. E o próximo item da nossa lista, para hoje, nós vamos trabalhar com a Idade Moderna. E aí na Idade Moderna tem uns detalhezinhos que a gente tem que estar muito atento. Primeira coisa na Idade Moderna é que a gente vai ter uma ética antropocêntrica. Sai Deus, volta o homem, tudo isso com base no iluminismo, onde a gente vai tentar identificar agora qual vai ser a natureza humana. E aí, nesse momento, eu não vou voltar a falar tudo que a gente discutiu sobre iluminismo no ano passado. Você já viu isso com história, você já viu isso com filosofia. Não vale a pena voltar toda essa questão. Então, a investigação histórica, olha, a investigação filosófica a respeito da ética e da moral vai ser feita com base na natureza humana. E essa natureza humana, lá na Idade Moderna, ela é feita através da nossa racionalidade. Por quê? Os iluministas acreditavam que tão certo quanto essa luz aqui está iluminando, fazendo esse halo de luz nos meus olhos e criando essa atmosfera aqui cavernosa e intimista, tão certo quanto isso, isso aqui seria a luz da razão me iluminando. Então, a busca da natureza humana é uma natureza racional. Vai, Betão, então encerrou, né? Essa é a hora que você vai dizer assim, galera, muito obrigado pela presença de todos, bibibi bobobó e toda essa coisa, né? Olha, eu até poderia fazer isso, e eu acho que eu vou fazer isso agora, deixar você pensar um pouquinho sobre a ética e a moral ali no período da filosofia medieval, porque o próximo item é o Kant. Você lembra do Kant do ano passado? Tenho certeza que você não lembra. E ele é complicadíssimo. Então eu vou gravar um novo vídeo sobre o Kant. Vou encerrar esse aqui e vou lançar um vídeo específico sobre o Kant, beleza? Beleza? Até a próxima.